E a gente começa falando de Superliga, né, Fábio? Vamos para a tela 1. A semana que foi bem agitada do vôlei brasileiro, a gente teve aí o cancelamento da Superliga B e da Superliga Feminina. O que você achou, Cacá, dessa decisão? Acertada, não tinha o que fazer, né? Eu só fico aí em dúvida quem foi mais prudente, se foram os clubes do masculino ou do feminino se antecipando e encerrando o campeonato, mas a verdade é que o masculino vai fazer outra reunião daqui a um mês para definir se o campeonato termina ou se pode haver a possibilidade de continuação, né, Vanessa? O feminino, os clubes chegaram à conclusão de que o quadro apresentado aí pela Covid-19 vai se prolongar e vai tornar inviável a continuação do campeonato. Eu acho que as equipes femininas economizaram uma reunião, porque dentro de um mês a gente não vai ter condições de continuar o campeonato e de voltar aos treinamentos para ter uma reta final de playoff. Eu acho que o masculino vai acabar chegando à mesma conclusão do feminino. Concordo com você, Cacá, até porque os especialistas têm falado, né, que o auge aí do coronavírus vai ser agora em abril. Então, eu imagino que daqui a um mês a gente ainda não tem uma solução para essa pandemia e a Superliga Masculina vai acabar cancelando também. A gente teve aí na semana passada a queda do ranking feminino, esse assunto tão polêmico. As 3 estrangeiras foram mantidas e a Superliga Masculina, os clubes, né, resolveram esperar por mais um mês para saber o que vai acontecer até lá. Apenas 2 clubes foram contra a manutenção da Superliga Masculina, o MS Taubaté Funvic e o Pacaembu Ribeirão Preto. Cacá, queria que você falasse um pouquinho sobre esse ranking. Finalmente ele caiu. Finalmente caiu, acho que é um momento oportuno para que ele caísse. Agora, eu acho, Vanessa, sinceramente, que essa decisão não deveria ter sido tomada agora, e nem o número de estrangeiras determinado agora. Nós não sabemos o que vai acontecer para a próxima temporada. Nós temos um problema hoje de saúde que vai se transformar no médio prazo num problema econômico que a gente não tem noção da dimensão. Então, o esporte profissional ele vai ser impactado diretamente por tudo que acontecer depois que esse pesadelo passar. E, economicamente, não dá para você falar assim, acabou o ranking. Nós não sabemos qual o cenário. Então, essa decisão ela precisa ser reconsiderada numa nova reunião depois que tudo passar e que a gente tiver um contexto mais claro de como as empresas vão moldar os seus investimentos a partir dessa nova época. A gente também não sabe nem a questão do calendário, né, Cacá? Porque, de repente, se as Olimpíadas de Tóquio forem adiadas, quando que vai acontecer a Liga das Nações? Será que as competições domésticas elas vão ser antecipadas? A gente está num momento de muita incerteza no esporte, na economia, na vida em geral. Tem gente aqui, deixa eu ler uns comentários aqui das pessoas no nosso chat do YouTube. A gente está com bastante gente aqui comentando sobre as Olimpíadas, muita gente pedindo para a gente falar sobre as contratações, mercado. Eu já tinha até comentado nos stories lá no saque.viagem que a gente não comentaria sobre mercado, gente, porque o nosso programa é um programa mais frio. A gente pode falar de mercado aqui e à tarde já tem uma atualização sobre contratação. Muita gente falando que a China está se recuperando, que a Sérvia levaria alguma vantagem também porque tem talentos individuais. Lucas França está fazendo esse comentário. O Lucas França falou também que a Tinzum comeu morcego. Enfim, muita gente falando sobre a preocupação aí das Olimpíadas não acontecerem. E sobre esse ranking, Cacá, foi uma vitória, né, das jogadoras. Elas iam pedindo há muito tempo pela queda do ranking, para que elas pudessem continuar no Brasil, para que os times pudessem contratar mais jogadoras de 7 pontos. De uma certa forma, foi uma vitória delas. Sim, principalmente das jogadoras com mais pontos, né? Elas é que brigavam bastante. Existe uma restrição, e uma restrição que eu sempre chamei a atenção. Nós não temos um número suficiente de equipes
para abrigar essas jogadoras de 7, de 6 pontos. Se a gente tivesse mais clubes patrocinados por grandes empresas, com volume de dinheiro, com instalações que pudessem abarcar essas grandes atletas, eu acho que o ranking seria ótimo, porque aí nós teríamos um equilíbrio muito grande. Mas não é a nossa realidade. Então, o que a gente vê todo ano, um atrás do outro, são 4 equipes, sempre concentrando a maior parte das atletas. Matheus Santos, eu estava assistindo agora o vídeo das melhores levantadoras. Amo o programa de vocês. Obrigada, Matheus. E o Marcos Itihara, contratações nessa altura do campeonato, não sabemos o impacto da pandemia nos patrocínios. O Marcos lembrou de um tema importante. Vai ser um problema, a gente vai ter um problema grande aí de economia por conta do coronavírus. Não sabemos como que vai ser esse orçamento, né, das empresas para os patrocínios. Vamos viver tempos sombrios, como você comentou na live passada, Cacá. Isso, um ponto aqui, gente, isso que o Cacá falou, né, e que algumas pessoas estão comentando, as pessoas ficam perguntando sobre contratações, né, nem terminou, né, ela foi cancelada, né, a Superliga acabou abruptamente, não tivemos playoffs, e as pessoas começam a querer falar de contratações. O calendário vai ser afetado, a economia afetada, né, um impacto muito grande. Então, assim, gente, falar disso agora é muito prematuro, porque ninguém vai se mexer no escuro, né, Cacá e Vanessa? Então, é muito cedo para falar disso aí agora. Qualquer coisa dita agora pode ser modificada daqui a alguns meses ou semanas. Então, o mais prudente nesse momento aqui é esperar, né? O que se pode mais o resto tudo é especulação, né? Já vi notícia pipocando aqui ali de fulana foi contratada, Beltrana foi contratada, isso aí nada ainda foi confirmado pelos clubes. Já deram algumas informações, por exemplo, o Minas contratou essa e aquela, já entrei em contato com o pessoal do Minas, não tem nada confirmado, gente, ainda. Ninguém vai assinar nada agora, né? Ninguém vai fazer isso agora, até porque não sabe como é que vai ficar o patrocínio na temporada seguinte, né? Essa temporada foi cortada por causa desse problema, né? Foi cancelada em razão dessa pandemia e a gente precisa ver como é que as coisas vão ficar ainda. Então é muito, muito cedo para qualquer decisão, né? Cacá, você queria acrescentar? Não, eu só estava... se a gente se colocar no lugar do empresário, né? Nós não temos um voleibol que assina contratos por longo período. A gente vive de contratos por temporada. Se coloca na posição do empresário, que está tendo queda da produção, férias coletivas, sem saber o cenário como vai ser daqui a alguns anos, alguns meses, precisando cortar pela metade, já autorizada pelo governo, alguns serviços. Como que esse empresário vai investir em esporte, em marketing? Está tudo para ser feito. Qualquer contratação que tenha sido até acertada ou conversada, não tem validade nenhuma mais diante do cenário econômico que a gente vai viver daqui a alguns anos. Nós corremos até o risco de não ter uma Superliga nos modos que a gente está acostumado a ver. Então, como o Sidrone falou, é pura especulação. Não dá para a gente falar disso nesse momento. Correto, e a gente também teve o cancelamento da Superliga B, também acho que foi a decisão mais prudente aí que a Confederação Brasileira de Vôlei poderia ter tomado junto aos clubes, e já tivemos a definição também das equipes que vão disputar a Superliga A na temporada que vem. Então, desculpa. Pois não, Cacá, vai lá. Não, só para lembrar também, muita gente tem me perguntado, mas e os rebaixados vão ser rebaixados? Vão ser rebaixados porque o que estava determinado, eu acho que na Superliga B deveria ser reconsiderado, porque os rebaixados, eles na Superliga A, eles estavam determinados já a partir do final da fase de classificação. Então, os 2 últimos da fase de classificação seriam rebaixados, acabou a fase de classificação, tem rebaixamento, fim de papo. Agora, a Superliga B, eu acho que deveria ser reconsiderado, como foi na Premier League de futebol do Japão. Vai ter uma competição com 2 times a mais no ano que vem.
Tá? Porque não havia um rebaixamento a partir da fase de classificação. Então, acho que isso precisa ser repensado. Lembrando que no feminino a gente teve, então, o Brasília de volta, a elite do voleibol brasileiro e o Itajaí. E no masculino, o Vedacity Vôlei Guarulhos e o Berlândia Start Química Gabarito. São os times classificados para a Superliga A do ano que vem. E a gente também teve uma decisão importante na Superliga A, não houve campeão na edição feminina. Foi também uma decisão bastante prudente. Não seria justo, por mais que o Praia Clube tenha feito, né, a grande campanha que eles fizeram, não seria justo dar esse título para o Praia Clube, já que a gente só teve a competição até a fase classificatória e não tinha também no regulamento nada que determinasse que, em caso de cancelamento da competição, seria declarado campeão o primeiro colocado da fase classificatória. O que você achou, Cacá Bizoc? O que você achou, Sidrone Henrique, dessa decisão? Sim, simbolicamente, eu acho acertado. Não temos campeão, o Praia Clube foi o melhor da fase de classificação. Também, concordo com o Cacá. Não teria como apontar um campeão sem a disputa dos playoffs. Um campeonato, as pessoas dizem, foi o melhor da primeira fase. Né? O Cacá, que é treinador e competiu em trocentos campeonatos, pode confirmar isso aí pra gente, Vanessa. Os clubes, eles se preparam para uma competição, ainda mais uma competição longa como essa, não é crescente. Então, assim, a forma como você chega na fase final é diferente do que você está disputando. Uma competição de 3 semanas, como um campeonato mundial, por exemplo, né? O campeonato de voleibol é muito longo, são 24 seleções. Você trabalha nesse ritmo, né? O time tem um determinado tipo de desempenho ali na primeira fase, ele vai crescendo, quer dizer, quando o planejamento é bem feito, né? Se ele virar o fio, é outra história. Mas em condições normais de temperatura e pressão é feito nesse sentido. Imagina uma Superliga, que é disputada por meses. Então, assim, não teria sentido dizer que esse ou aquele é o campeão quando a competição foi cancelada, né? Então, se a gente se colocar, Vanessa, Sidrônio, no lugar das equipes que disputaram, por exemplo, Curitiba. Curitiba, o objetivo era chegar ao play-off. Chegou em 8º lugar, missão cumprida. Todo o investimento, como o Sidrônio falou, em termos de planejamento, foi para chegar nesse momento em 8º lugar. Então, está tudo resolvido. Agora, Praia Clube, Sesc Rio, Minas, Osasco, Bauru, todos eles sabiam que iam se classificar para as quartas de final. O objetivo estava preparar o time para, a partir de agora, atingir o 100%. Então, nós não podemos falar que pode ter um campeão exatamente no momento intermediário da preparação. Tudo estava por acontecer. O Hermon, ele pergunta aqui, né? Se não teve um campeão, é justo também o rebaixamento? Eu considero que sim, Hermon, e acho que o Cacá e a Vanessa, pelo que a gente já comentou aqui também, porque qual era o critério para o rebaixamento? É a fase preliminar, a fase classificatória. A fase classificatória foi concluída e a gente tem a definição das equipes que caíram. Essa parte foi concluída, né? Até porque nós temos outras equipes que disputavam a Superliga B que ascenderam. Então, sim, eu considero justo, sim, o rebaixamento, porque o critério estava lá estabelecido e essa fase foi concluída. Eu só em relação à Superliga B, Vanessa, só complementando esse assunto, o que iria acontecer, que às vezes alguns acompanham a Superliga A e não acompanham a B. Iria acontecer o seguinte, o Sport, por exemplo, que foi o último colocado, iria pegar o primeiro, Brasília, nos playoffs da Superliga B. O Sport poderia ganhar e avançar na competição. O Sport poderia ser campeão e aí ele não seria rebaixado, né? Então, por isso eu acho que os 2 últimos da Superliga B, tanto masculina e da feminina, não deveriam ser rebaixados, ao contrário da Superliga A, como o Sidrônio reforçou agora no comentário dele.